Olá, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal do YouTube. Eu sou Roberta Mello, sou psicanalista, terapeuta, professora. É com muita alegria que eu recebo você aqui pela primeira vez, você que está chegando nesse espaço onde a gente fala sobre desenvolvimento humano, educação emocional, criança interior. Se você já é uma figurinha repetida da casa, seja bem-vindo mais uma vez, é uma alegria. De repente você pode compartilhar aqui comigo nos comentários o que você estava procurando no YouTube que você caiu nesse vídeo, para que eu possa gerar mais conteúdos assim, porque para mim é muito importante poder falar dessas questões que de repente tornem a nossa vida um pouco mais leve, que a gente se conheça um pouco mais e viva com mais consciência. Hoje eu queria conversar sobre a ideia de trauma e sobre como que o nosso cérebro funciona quando essas coisas aí lá na infância acontecem conosco e deixam marcas até hoje, e como de repente a gente consegue viver olhando para isso com mais tranquilidade, caindo um pouco menos nessas armadilhas. Eu te convido para ficar comigo até no final desse vídeo para a gente conversar sobre essas questões. Bem, você já se imaginou morando numa casa que está sendo construída antes de terminar a obra? Você já tem que entrar para essa casa, mas o pessoal ainda está pintando, e aí vai ser um pouco inevitável que de repente uma criança deixe um pezinho no cimento, que o cachorro deixe alguma marquinha na parede, e que você mesmo, às vezes mexendo na cozinha, deixe alguma marca ali naquilo que ainda está sendo construído, porque é impossível parar a vida enquanto a obra também não terminou. Isso é mais ou menos o que acontece conosco quando nós nascemos. O que acontece é que o cérebro humano, ele não fica todo pronto enquanto nós estamos dentro do útero da nossa mãe, porque o que acontece é que nós nos desenvolvemos muito enquanto espécie. O nosso cérebro se desenvolveu demais. E aí, se nós ficássemos dentro da barriga da nossa mãe até esse cérebro ficar pronto, nossa cabeça cresceria demais, nós não teríamos passagem no canal vaginal e até para partos de cesárea seria complicadíssimo. E é por isso, e aí nossa espécie entraria em extinção, né? E é por isso, porque nós não nasceríamos. E é por isso que nós nascemos antes do nosso cérebro estar minimamente pronto para desenvolver aí a sua trajetória na vida terrestre. O que acontece é que só mais ou menos lá para os 7 anos que a gente vai ficar com um recurso básico cerebral para a gente poder vivenciar a nossa vida, porque os cientistas já comprovaram, já falam, a gente já ouviu falar por aí de neuroplasticidade. Então, o cérebro, nós temos literalmente um miolo mole, porque ele vai se desenvolvendo e se modificando ao longo da vida. Mas até os 7 anos a gente tem um recurso para conseguir viver aí a nossa vida toda. Então, é como acontece com a casa. Nós vamos morando nessa casa aqui, desse corpo, enquanto ele está se formando, se construindo. E é impossível que as marcas não fiquem. E o que acontece? Acontece o que nós chamamos de traumas, de dramas, de marcas infantis, porque quando nós somos crianças, nós não temos, inclusive, uma estrutura psíquica construída que nos permita minimamente uma autorregulação emocional. Nós não temos um espaço de contenção emocional. Nós não temos um espaço que nos permita lidar com as situações que nos acontecem. E talvez algo que seria hoje para um adulto uma coisa extremamente superável e de repente até banal, para a criança é algo que vai deixar uma marca de abandono, de rejeição, de não pertencimento, de traição, de humilhação. As nossas dores centrais, elas vão acontecer por uma questão às vezes que é simples, e isso é uma coisa que a gente precisa entender, que os nossos pais não eram cretinos que queriam deixar marcas dolorosas em nós. Muitas vezes eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito.
O que não quer dizer que encontre uma que não encontre uma ressonância de dor, às vezes, em nós, por causa dessa questão da criança ainda estar aprendendo a lidar com essas questões. E essas marcas ficam em nós mesmos em formatos de rotas neurais e impressões cerebrais que o que é o trauma, né? É essa carga emocional no cérebro, no corpo, que ficou congelada no aparelho biopsíquico de alguma forma, né? Isso fica congelado no corpo, altera o formato do nosso corpo e altera também como nós vamos responder a essas situações ao longo da vida. E o que acontece é que quando nós chegamos na fase adulta, se eu tenho um gatilho do que me gerou, por exemplo, a dor da humilhação lá atrás, o que acontece é que eu tendo a responder como aquela criança lá atrás responderia. Eu tendo a reagir como aquela criança lá de trás reagiria. Porque é isso que já está impresso no meu sistema nervoso central, isso que está impresso em mim, né? Quando eu falo em mim, eu falo nessa totalidade que eu sou, assim, também, de não só mente, mas mente, emoção, corpo, energia. Tá tudo aqui em mim. E aí, quando eu não sou uma pessoa terapeutizada, que tenho me olhado, que trabalho com a ideia do autodescobrimento, e até quando eu sou tudo isso também, a minha tendência é sentir a mesma dor lá de trás, eu reajo como aquela criança reagiria. E quais são as reações da criança? A criança sai correndo, foge, a criança parte para a briga, morde, né? A criança chora, a criança finge que não foi ela, né? Quem foi comer meu chocolate? A boquinha tá cheia de batom e a criança fala, não fui eu. Nega. E aí a gente tem essa tendência de repetir esses comportamentos infantis. E eu te falei para ficar comigo até no final do vídeo, para a gente ver como que a gente pode minimizar um pouco essa reação de quando o gatilho surgir, porque os gatilhos vão surgir e a resposta está congelada aqui em nós de alguma forma. Eu demorei muito para entender que a cura para a criança ferida é entender que não existe cura para a criança ferida, que todas essas dores, quando vier o gatilho, elas vão brotar, elas vão emergir e eu preciso só me relacionar, olhar para elas, acolhê-las amorosamente, entender que isso faz parte de quem eu sou e não querer ficar livre disso. Então eu olho, e aí é a dica, né? Esteja na presença um pouco mais desse desconforto, ao invés de querer ficar livre, ao invés de já partir para a reação, já brigar, crie um espaço interno que te dê 2 minutinhos a mais para dar um passo para trás e olhar para essas questões. E se perceba, uau, olha só a mesma coisa acontecendo. Quando foi que eu senti isso pela primeira vez? E tenta resgatar aquilo lá. E você pode dar um lugar amoroso para isso hoje, no seu presente, e falar, agora está tudo bem, agora eu tenho recursos físicos, psíquicos, recursos amorosos para lidar com essa questão. Se permita estar na presença do desconforto. A gente tem uma tendência de não querer ver, de querer fugir, de não querer conversar, ou então essa tendência de já partir para a briga, né? Que é o comportamento natural, né, da nossa espécie enquanto animais, assim, de luta ou de fuga. Mas a gente consegue achar, não é luta ou fuga, só as duas opções. A gente consegue achar um meio do caminho nisso, que não é um meio do caminho assim, vamos encontrar o equilíbrio. Não, às vezes o equilíbrio é muito pesado, né? Pensa, coitada, a pobre da equilibrista lá do circo, aquilo deve ser extremamente pesado, você manter aquilo ali e não cair de jeito nenhum. É um caminho mais harmônico.
É um caminho, às vezes, de acolher que você fugiu. Não dei conta, eu fugi. Às vezes é um caminho de acolher que você lutou. Ai, putz, fiquei puta mesmo, deu... É pau da barraca, né? A expressão. E perceber também que às vezes você dá conta só de ser um contemplador de tudo aquilo que está acontecendo, contemplar como tudo aquilo acontece dentro de você e encontrar bem aí, de repente, recursos que te permitam dar respostas mais condizentes com a pessoa que você verdadeiramente é. Um abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, por favor, compartilha com uma pessoa que você acha que também pode ser importante para ela. Um abraço, tchau, tchau.